Olá, alunos dos nonos anos, como estão? Professora Débora, retomando uma aula do Centro de Mídias. Foi exibida no dia 4 de maio, resgatando um pouquinho do conteúdo do primeiro bimestre, que fechou o primeiro bimestre. Foi reprisado e vale a pena reforçar o estudo. Vamos lá? Crítica e humor. Você sabe identificá-los no texto? É importante saber o sentido da palavra crítica, que não significa apenas depreciar alguém, apontar-lhe o que é negativo, ou apenas avaliar aquilo que precisa ser melhorado. Então, o que vem a ser crítica também? A crítica está presente quando você vai julgar. Foi bom? Foi ruim? A crítica está presente nos nossos juízos de valor. É correto? É inadequado? É honesto? Os nossos valores perpassam nossas crenças, nossas experiências individuais, nossas orientações recebidas. Então, nós formamos a nossa crítica através dessas experiências citadas. Eu examino, avalio algo ou alguém, faço os apontamentos do que foi positivo e daquilo que precisa ser aprimorado. Posso promover reflexão para que as pessoas mudem atitudes. A arte gosta muito dessa crítica, de fazer as pessoas pensarem, refletirem e mudar ações. Então, esses também são novos significados para a palavra crítica. Quando procurarmos, aliás, crítica no texto, temos que pensar em todos esses sentidos que a palavra tem. Vejam o que essa tirinha está criticando no sentido de nos fazer refletir, mudar atitudes, comentar a situação do país. Armandinho, que é personagem criada pelo brasileiro Alexandre Beck, é uma criança. Então, os adultos que aparecem na sua tirinha, na sua história, eles são vistos do nível que ele consegue ver. Mas ele tem uma profundidade nas reflexões dele. Sempre com um sapinho ou os amigos, os adultos aparecem assim, cortados. Estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai, o Senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Então, ele é uma criança, parece entusiasmado, parece não entender bem o que está acontecendo, mas o leitor vai puxar aí o que significa estar em desempregado, principalmente na nossa situação atual de pandemia e tudo. Então, você vai pensar, mudar o seu olhar acerca daquele que está passando por isso. Querem um exemplo? Se um aluno entrega como atraso uma atividade e explica que numa situação de desemprego, a primeira coisa que se cortou em casa foram as coisas que podem esperar, tais como internet, TVs por assinatura. Então, ele ficou sem acesso a algumas atividades via internet. Eu posso compreender a situação quando eu reflito em situações como essa. Se eu não refletir, não sei o que isso pesa, não me coloco num lugar, não tenho empatia, eu posso descontar a nota e ser impiedosa e incompreensível, por exemplo. Muito bem. E quantas vezes, quando a atividade pediu para que você, leitor, encontrasse onde estava o humor no quadro ou na tirinha? Pois bem, e aí você se deparou com a seguinte situação: mas eu não achei graça nenhuma. Onde está o humor? Eu não vi humor nesse texto. E aí a dificuldade e por vezes uma resposta inadequada. Então, o que vem a ser o humor não é apenas aquilo que é risível para a gente rolar de tanto rir e às vezes não é só ser divertido. O humor tem outros significados que, em momentos de avaliação, leitura e reflexão, devem ser considerados ou levados em conta.
Vamos então expandir esse leque de sentidos para a palavra humor. É um jogo de palavras, um jogo de ideias. É brincar com um sentido diferente que a mesma palavra tem. Ou um jogo dos sentidos novos que nós atribuímos a elas, dependendo do contexto, da situação e do significado do momento. Você tem humor, é o estado de espírito, é como você recebe as coisas. Ou aquela fala que você diz, nossa, bem sacada essa, boa. É a forma inteligente de expressar-se. Aí também está o humor, que pode não ter sido engraçado, mas foi um arranjo bem interessante com as palavras e com o sentido delas. Por fim, o sentido que nós já sabemos que é aquilo para dar risada, porque é engraçado, porque é cômico, o sentido que nós mais conhecemos. Lendo essa tirinha, vejam só, professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Onde está o humor nessa tirinha? É esse jogo do sentido do não fazer. É óbvio que eu, Débora, não iria castigar, por exemplo, as minhas filhas se elas não tivessem feito nada de errado. Foi esse o sentido do primeiro quadrinho, não fazer algo errado. Então, por que culpar alguém? Claro que não, foi a resposta da professora. É a expectativa. A realidade, bom, já que ela não vai brigar por algo que eu não fiz, ainda bem, porque eu não fiz a lição de casa. E ela então fica ali naquele jogo de ideias, no jogo de sentidos, do não fazer, que na verdade agora toma uma outra situação, é um outro contexto. E seria para brigar, né, com ele, na verdade. Mas como ela disse que não iria, claro que não, e então está nesse jogo do sentido do não fazer. O humor está presente num jogo de ideias, numa brincadeira com o sentido das expressões e das palavras. Para você pensar, esse texto tem crítica ou humor? Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Toma, bang, bang. Ah, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Texto 2. Eu quero mais torrada. Serviço de quarto. Ah, veio rapidinho, hein? Amanhã você vai para a escola. Então reflita sobre o sentido dessas tirinhas, desses quadrinhos. Qual delas tem humor e qual delas apresenta uma crítica? Então, lembrando, se tem uma brincadeira com um jogo de palavras, de ideias ou brinca com a situação, humor. Se você tem algo para refletir e mudar seus hábitos, crítica. Então, não esqueçam que a crítica, ela promove reflexão e mudança no comportamento. É um julgamento, é um juízo de valor. Ela está presente na música, na arte em geral, no grafite, num poema, enfim, num desenho. Você pode trazer crítica social, trazer questões sociais para a galera pensar, refletir. Muito bom. E o humor não é só rir, é o espírito do texto, da brincadeira, do jogo de palavras, ideias e o sentido que a situação traz. Ok? Agora vocês não vão mais passar pela situação de não encontrar crítica e humor nos textos. Até mais!